O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. No ponto aí, minha vida. 3, 2, 1. Quem é você? Eu sou Renato Dionísio, tenho 65 anos, sou formado em História por esta Universidade Federal do Maranhão, sou poeta, compositor e produtor cultural, além de empresário, e tenho uma vida social bastante significativa na cidade de São Luís, de vez que eu exerci por 2 momentos o cargo de vereador da cidade de São Luís. Como você chegou à Favela do Samba? É bom que seja sucinto, eu posso me estender. Fique à vontade. Você pode falar bem, pode falar mal, pode fazer... Não, não é isso, não é o bem ou mal. Eu estou dizendo, é bom que eu seja sucinto. E que a resposta atender à sua necessidade, eu acho que não atende a nossa. Mas pode ficar à vontade. Como você chegou à Favela do Samba? Eu cheguei à Favela do Samba no ano de 1982, pelas mãos de um dos maiores artistas que o Maranhão teve, que foi o Screte. Screte e Tião moravam na Coab, não é? E começamos a ter uma ligação na Coab a partir de jogo de bola, a partir de comentário de bebida, de algumas cachaçadas. E o Screte me convidou para ir para a Favela do Samba para o desfile de 82. E eu fui em 82 participar de uma ala na escola. Terminado o carnaval, eu gostei muito, sobretudo porque eu fui em algumas prévias, né? Tinha algumas prévias, e eu fui em algumas prévias e participei do desfile do carnaval. Terminado o carnaval, eles manifestaram o desejo de que eu fizesse uma ala, de que eu começasse a ter um envolvimento maior com a escola, que eu fizesse uma ala da escola. E em 83 eu já fiz uma ala para a escola, 83, 84 eu fui chefe de ala da escola. 85, se não me foge a memória, eu já fui convidado de alguma forma para fazer parte da direção da escola. E aí eu começo, mesmo num cargo, não me lembro o que, uma coisa muito pouco significativa, eu começo a dar opinião na direção da escola, começo a, de alguma forma, participar da direção da escola. O que você desenvolveu administrativamente ou artisticamente na escola? Olha, veja, em 85, 86, há uma ruptura da escola com a direção de então. O presidente da escola era o Adoval, um engenheiro civil, que era funcionário da CAEMA, mas a gente considerou que ele não teve vontade, força para colocar a escola, e ele começou a ser questionado intimamente na escola, inclusive, sobretudo, por mim. Eu faço questão de dizer isso, inclusive, sobretudo, porque isso é rigorosamente verdade. Ele, durante algum tempo, ficou muito arredio a mim, não é? Até corrompido de alguma forma. Só muito tempo depois a gente volta a se encontrar. E a gente acabou, de alguma forma, obrigando o Adoval a sair da escola. Aí, em 86, a gente elege para a escola o Bosco, que era um médico de Timon, que não chega no final do carnaval. Em 87, ele é trocado pelo seu Raimundo, que era um motorista do senador João Alberto, que naquela oportunidade chegou na escola dizendo que faria metade do carnaval. Eu digo, então eu faço a metade, você faz a metade. A minha metade apareceu na avenida, inclusive, com uma faixa. Aqui está a metade que nós prometemos. E não aconteceu. Aí, em 88, a gente coloca Bebeto, que já de saudosa memória acaba de falecer, e Bebeto também não conseguiu chegar até o final da escola. A gente, num grande esforço, faz o carnaval de 88. 89, eu me elejo presidente da escola. E a gente faz, então, o primeiro enredo sobre a minha direção na escola, 89, com o tema Maria Aragão.
Neste inteirinho, a gente já tinha aglutinado em torno de nós um grupo considerável de pessoas, não é? De inteligências, de jovens inteligentes da cidade, gente oriunda da universidade, e eu posso citar aqui rapidamente, só para o seu conhecimento, o professor Euclides, hoje professor Euclides, o Gênio Araújo, quem mais? O Monteiro, era médico, Júlio Matos, Geisa Moraes, o falecido escultor Rodrigo de Souza. Algumas pessoas a gente começou a juntar em torno da gente, formamos um grande time. E nos coube a condução desse time até 82. Ou seja, em 99 nós somos vice-campeão, em 90 nós somos vice-campeão, em 92 nós somos terceiro lugar, não, 91 nós somos terceiro lugar, 92 nós fomos o primeiro título da escola. Este primeiro título da escola tem um negócio interessante. A escola passou 19 anos para comemorar o título. O último título tinha sido 77, e aí só foi comemorar em 92. Em 92, era um ano eleitoral. Eu, ingenuamente, embora sendo candidato a vereador, tomei a decisão de não renovar o meu mandato e coloquei para ser presidente da escola o Batista Botelho. A eleição veio, o Batista se elege, eu não. Mas ainda assim, eu estava ajudando a fazer o carnaval. Eu diria ajudando, até fazendo o carnaval. E acontece o problema entre eu e o Batista, porque em 92, 93, o carnaval de 93, havia um costume na cidade de que a escola que ganhava o carnaval desfilava por último. E fazia uma coisa que a gente denominava arrastão, fazia o arrastão na passarela. Nesse momento, ainda na preparação do carnaval, nós nos reunimos na sede da escola e colocamos que nós faríamos o arrastão. Tão logo terminasse o tempo da escola, o Screte pegava o microfone e começava a cantar Gaiola e outro sucesso dele, e a gente faria um grande arrastão. Porque eu me preparei durante muito tempo para fazer esse arrastão. E eu preparei a escola durante muito tempo para fazer esse arrastão. Isso estava engargado na garganta da gente. Todo ano a Flor e o Quinto faziam o arrastão e a gente nada. Devo dizer também para você, até por uma questão histórica, que 89 foi o primeiro carnaval da Passarela do Samba. Esta passarela do Anel Viário que a favela reinou. Ninguém reinou na passarela. Se lá no futebol o pessoal canta que no Castelão Queimando Tubarão, lá no Anel Viário quem canta é a favela, que cantava de galo, que canta de galo. Foi a escola que mais ganhou ali naquele espaço. Então, 83, que a gente estava voltando a história. Então, 93, mesmo acertado entre todos os membros da escola essa história lá na quadra da escola, depois do desfile eu sou surpreendido, porque termina o tempo da escola, o Franklin Matos, que era o locutor oficial. Devo dizer que também que nesta época a passarela ainda era de madeira, não era metálica. Era montada por uma empresa ligada a Mauro Bezerra. E a passarela era mais baixa, era de madeira. E eu estou no meio da passarela da escola, terminando o desfile. Quando eu volto para começar o arrastão, para abrir o portão para começar o arrastão, eu sou surpreendido com o corte imediato do som. Eu venho correndo, obviamente eu ainda sou maluco com 65 anos, mas na época eu tinha 40. Eu venho correndo e consigo subir aquela escada e agarrar o Frank Matos. Eu ia agredi-lo quando ele disse, não, foi o Batista que mandou desligar. Eu saio de lá, desço, pulo, já praticamente em cima do Batista, agarro o Batista para dar uns murros no Batista e nego me agarra, aquela confusão. Lá em cima me lembro do Jackson, doutor Jackson, saudosa memória, diz, agarra o Renato, agarra o Renato. E estabeleceu-se uma confusão toda. E a escola, embora tenha ganho o bicampeonato, seu primeiro bicampeonato em 93, nós perdemos o presidente, que era Batista. Em função disso, o Batista se afasta da escola. E a gente acaba ficando na condição, que fomos até o final da nossa passagem na escola, de uma espécie de tutor da escola.
Houveram vários presidentes, claro, mas esse presidente tudo combinado comigo, gente que, sem sombra de dúvida, deu sua enorme contribuição, mas eles sabiam que tinha uma retaguarda em mim, eles sabiam que eu tinha uma responsabilidade imensa de colocar aquilo, de conduzir aquilo. E a escola, então, fez o seu coronário de títulos, não é? De tantas coisas. Um momento rico do Carnaval do Maranhão, onde a gente pôde, com simplicidade, mas com muito denodo, muita garra, muita determinação, dar cifras ao Carnaval do Maranhão, de tal maneira que a favela acabou se tornando uma referência, no bom sentido, uma referência, embora questionada, mas uma referência no bom sentido, no bom gosto, na qualidade da sua arte, na qualidade daquilo que a gente produzia e que a gente encantava a cidade de São Luís. Então foi um momento muito rico que a gente viveu, de 92 a 2012, quando eu saio da escola, no 7º título seguido da escola. Não é? E eu saio da escola com dois sentimentos. O primeiro sentimento de chateação, porque a direção da escola acabou, nesse momento, rompendo politicamente comigo. Isso foi uma coisa determinante também. E o segundo fator determinante foi o fato de que eu era acusado constantemente de estar acabando o carnaval. E eu explico. Acabando o carnaval por quê? Porque acabou gerando no conceito na cidade de São Luís e entre as outras escolas que o patamar que a favela tinha atingido era inatingível, ninguém conseguiria derrotar a favela. Sendo assim, a nossa ação estava acabando com o carnaval. E eu acabei saindo do carnaval com esses dois sentimentos, mas o segundo muito mais forte. E eu pude perceber que, lamentavelmente, não era eu o problema. O carnaval ficou mais pobre com a minha saída. E eu não preciso ser modesto ao não reconhecer isso, nem ser louco de deixar de fazer o registro. Então, essas razões que me fizeram afastar da minha escola, e estou afastado até hoje do carnaval, mas sempre assim, com olhar, sempre com o desejo de que a escola continue essa trajetória vitoriosa, esta trajetória que encanta o povo do Maranhão. Qual a maior alegria que você teve na favela do samba? É difícil dizer a maior alegria, eu tive muitas alegrias, né? Como também tive muitas chateações, muitas tristezas, mas eu talvez dissesse que a maior alegria foi o título de 92. Talvez tenha sido essa a maior alegria, quando a gente pela primeira vez sai de pé daqui do Anel Viário para a sede da escola, não é? Andando e com uma multidão, porque o título estava maduro. Todo mundo sabia que a qualquer momento a gente ganharia o carnaval. E quando ele sai em 92, talvez tenha sido assim para mim o momento mais significativo, o momento mais rico, mais expressivo da minha estada na escola. Agora, tiveram tantos outros, né? Tantos outros belos momentos, tantas outras coisas fantásticas que a gente conseguiu fazer. Sobretudo a relação, não é, com as pessoas que faziam a escola, não com o bairro do Sacavém, que é uma mágoa que eu tenho sempre, não é? E eu não teria por que me furtar de fazer esse registro. O bairro do Sacavém participa pouco da vida da escola. E quando eu me lembro, em 92, eu saí da escola para colocar o Batista da direção da escola, é por causa desse discurso de que as pessoas não ajudavam a escola, porque as direções não eram do Sacavém, as pessoas não eram do Sacavém. E aí eu fui pegar um filho do Sacavém, que era o Batista, e por duas razões. Primeiro, que ele era afiliado ao meu partido. E segundo, porque era filho do Sacavém. Uma figura humana fantástica, um cara fantástico. Fui pegar o Batista para que ele fosse presidente da escola. Mas ainda assim, a participação na escola ainda é muito pequena. Parece que no Maranhão Santo de Casa não faz milagre. Parece que no Maranhão Santo de Casa não faz milagre. Essa coisa eu sinto também, por exemplo, com outra experiência que a gente dirige, que é o Boi Pirilampo. Menos de 10% dos brincantes do Boi Pirilampo são da Coab. E menos de 10% dos brincantes da favela são do Sacavém. Então essa coisa, eu sempre traço esse paralelo, no sentido não só do reclame de que as pessoas não participam, mas na provocação de que a gente encontre canais para que eles possam participar. É tanto verdade que a favela teve momentos assim importantes em relação ao seu gerenciamento, que a Doval também não era do Sacavém.
Se a gente... Renato Dionísio não é do Sacavém, Geisa Moraes não é do Sacavém, Euclides Moreira não é do Zé Raimundo não é do Sacavém, Euclides não é do Sacavém. Para que a gente tenha uma ideia, só desde o tempo que eu estou na escola, de 82 até hoje, apenas um presidente da escola foi do Sacavém. Foi o seu Boca, né? Pai do Rogério, pai do Ronaldo, da Rosa, que é uma mulher extraordinária que tinha na escola, que mora em São Paulo. Então, apenas ele, que nós fizemos uma homenagem para ele. Aquilo, a condecoração dele, a eleição dele como presidente da escola, era um título à velha guarda da escola, era um título assim, uma homenagem que a gente fazia. Mas apenas esse dirigente. O Adoval não era da escola, não era do Sacavém, o Renato Dionísio não era do Sacavém, o João Bosco não era do Sacavém, o seu Raimundo não era do Sacavém, Bebeto não era do Sacavém, Monteiro não era do Sacavém, Euclides não era do Sacavém, Zé Raimundo não era do Sacavém, Geisa não era do Sacavém. Quer dizer, toda a direção da escola, de lá para cá, com exceção do Batista Botelho, que é lá de 92, 93, 94, que ele não termina o mandato, mas apenas o Batista naquele momento e o seu Boca foram nascidos no Sacavém. O Batista não é filho do Sacavém, mas morava, tem residência, tem toda uma vida no Sacavém. Então você veja que a participação do bairro, ainda que na direção da escola, era muito pequena. Se você considerar os artistas da escola, hoje você tem o Cacá, não é hoje você tem um Cacá como puxador, mas você vai olhar, o Ribão não era puxador, não era do Sacavém, o Samiro Cavaco não era do Sacavém, o Tião não era do Sacavém, o Vovô não era do Sacavém. Quem mais, Renato Dionísio? Várias pessoas. Os carnavalescos da escola, quase todos não eram do Sacavém. Os destaques de carro, quase todos não eram do Sacavém. Então era uma escola das cidades colocada no Sacavém. Então, e a gente faz questão de colocar isso, não é no sentido apenas do reclame puro de dizer que o Sacavém não participa. É no sentimento de que as direções atuais criem mecanismos para fazer o povo do Sacavém ter orgulho da escola, que é o maior patrimônio do bairro. A favela do samba é o maior patrimônio do bairro. Eu diria até que a favela do samba está para o Sacavém, como Nilópolis, a Beija-Flor está para Nilópolis. Só que lá a relação de pertencimento é 10 vezes muito maior do que aqui, que o bairro ainda não conseguiu compreender que aquilo é um patrimônio de todos e aquilo é um símbolo do bairro. Em cima de teu relato, nós fazemos duas perguntas distintas aqui em relação às escolas de samba. Até meados da década de 70, os grupos carnavalescos eram reunidos como turmas de samba, onde tinha uma prática muito familiar, muito de amigos. Talvez esse período a escola tenha sido essencialmente do Sacavém. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria que você falasse sobre as turmas de samba. Sem dúvida, veja bem. Num certo momento, onde as escolas ainda não eram as super escolas de samba IACA, nós não tínhamos passado ainda das turmas de samba para as escolas de samba no sentido conceitual que a gente conhece até hoje. Aí até a década de 74, 75, eram as turmas de samba. E você tinha, assim, grupos fortes, não é? Por exemplo, a Águia do Samba, que foi a maior campeã desta época e que desapareceu, ela não conseguiu se transformar na super escola de samba SA, quando ela tentou em 2 anos com o Chico Poeta, que era vereador, não conseguiu ir para frente, acabou terminando de vez. E você tinha a Turma do Quinto, você tinha o Duque do Samba, você tinha a Camboa, você tinha vários grupos e tinha também a favela. Neste momento, a favela era rigorosamente do Sacavém. Era uma escola que tinha ali 30, 35 pessoas, 40 pessoas. Eram as chamadas turmas de samba, grupos pequenos, não é, que se organizavam para brincar o carnaval. Mas na passagem deste momento das turmas de samba para a super escola de samba, para a coisa da estrutura maior, esse laço, esta relação, que era quase de base familiar, né? Uma família, duas famílias faziam a turma. Agora não, era preciso 500 famílias fazerem uma escola de samba. E aí a gente perde
não é? Por erro nosso, não sei, mas a gente perde essa relação que eu reclamo agora, da relação do bairro com a escola. Então, podemos fazer... Como você analisa o período das turmas de samba e o período das escolas de samba, já com a modificação da prática da batucada? Por exemplo, nas turmas de samba, quem fazia os instrumentos eram os próprios brincantes, ou batuqueiros, como eram chamados antigamente. Aí houve uma ruptura quando é introduzido instrumentos fabricados na indústria, e parece que a favela foi uma das primeiras a fazer isso. Como você analisa esses dois pontos? Não, veja bem, nas turmas de samba, você coloca aí 10, 12 instrumentos no máximo. E esses instrumentos eram feitos ou coletivamente pelo próprio grupo ou individualmente por cada brincante, porque cada um fazia o seu instrumento. Na passagem, não é, da super escola de samba, algumas turmas de samba que viraram escola ainda mantinham, de alguma forma, aquele formato de samba tradicional que perdurou algum tempo caricatamente na turma do quinto, mas muito próximo de turma de samba mais do que das escolas de samba. A favela do samba, ao contrário disto, por conta da influência de um carioca que veio morar aqui, era do Exército, Mestre Paulo, ele introduziu na favela do samba a bateria nos moldes do que já tinha do Rio de Janeiro. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro e, conhecedor um pouco do ritmo, do contágio dessa coisa, já introduziu isso é na época de Adoval. Né? E a escola do samba, a favela do samba, é a primeira escola a ter a sua bateria neste formato novo, neste formato que se conhece até hoje. Eu não diria até hoje, porque há modificações sempre, as variações permanentes, né, na forma de tocar, no andamento da bateria, por exemplo. Quando eu comecei a gravar na favela do samba, a gente gravava com 92, não é? E hoje a gente está gravando com 120, quer dizer, o andamento da escola é muito mais rápido, o samba ficou mais rápido. Se você vai ouvir um samba de 20 anos do Rio de Janeiro e ouve um da agora, você vai perceber que o samba da agora é muito mais rápido, tem mais pegada, tem mais punch. Então, a favela do samba, naquele momento, começa a fazer um diferencial da escola de samba e da favela. E é isso que confere, ao longo de quase 40, 50 anos, ao título da bateria da escola de samba, favela do samba, como a melhor do Maranhão, a bateria Carcará. É este fato de que a gente primeiro migrou e depois começamos a trabalhar incessantemente. Primeiro com Paulo, depois sob o talento do mestre Júlio, que é, sem dúvida, uma figura icônica no Carnaval do Maranhão. Algum dia alguém vai ter que erigir uma estátua para o mestre Júlio em algum lugar para falar da contribuição que ele deu à sonoridade do Carnaval do Maranhão. Então, são momentos assim, distantes, mas ambos muito ricos, não é? Ambos muito ricos. Renato, pelo que eu percebo, quando o mestre Paulo deixa a bateria da favela, você já estava na escola, nem que fosse como brincante. O que é que você se lembra desse momento? E por que é que mestre Paulo saiu? Não, o Paulo saiu porque ele foi transferido de volta para o Rio de Janeiro. O Paulo foi transferido de volta para o Rio de Janeiro e deixa a escola. Mas quando ele deixa a escola, ele já deixa a bateria da escola mais ou menos encaminhada. E o Júlio, não é, que pega a direção da escola aí, da bateria da escola, era para ele o aluno mais proeminente, não é? O Júlio era o aluno mais preeminente. E o Júlio sempre foi muito estudioso nessa história dos ritmos, muito delicado, muito dedicado. A bateria do Júlio só tem um segredo. É ensaiar, 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 ensaiar e ensaiar. Não é? E é isto que faz dela a melhor bateria do Maranhão. É isso que dá a qualidade que ele consegue dar, porque ele malha todo dia, ele trabalha todo dia. Eu me lembro que me torrava o saco, Júlio, quando terminava o São João, Júlio pedindo som para colocar, para fazer ensaio da bateria da escola. Júlio, calma, Júlio, não, tem que começar e tal. Então, ele é um operário nesse sentido de trabalhar a bateria da escola. Fico feliz agora que muitas outras escolas também estão fazendo esse trabalho, e isso é bom porque confronta um pouco e possibilita melhorar a qualidade de tudo que a gente faz do ponto de vista da sonoridade no Maranhão. Conta a lenda que mestre Paulo era muito disciplinador por ser do Exército.
E conta a lenda também de que ele saiu a pedido da esposa por causa de uma fofoca que fizeram para a esposa dele. Conta a lenda de que o autor desta fofoca foi Screte. Não quero tratar desse assunto aqui, isso já está registrado em depoimento. Mas voltando a essa questão, eu não sei se tu sabe disso. Screte era realmente nunca se provou nada. E Screte era dessa natureza brincalhão, ele vivia inventando coisas e fazendo coisas. Isso era a natureza de Screte. Ele sempre foi isso. Agora, eu não respondo pela veracidade dessas coisas, mas ele sempre foi isso. Ele inventar que A dormiu com B, que Maria fez não sei o quê, que João fez... Isso era da natureza dele. Ele gostava de fazer essas coisas. Bom, qual a maior tristeza que você teve nesse período? Você já revelou de que teve muitas alegrias. E a maior tristeza? A maior tristeza que eu tive no carnaval foi perder o carnaval de Saraminda, que para mim foi o maior carnaval que a escola fez, né? Naquela época a gente estava em boas condições financeiras e organizativas, fizemos um belíssimo carnaval, uma coisa revolucionária. E acabamos perdendo o carnaval para a política, perdendo o carnaval para o chassaquismo, perdendo o carnaval para as pessoas que desejavam homenagear o Sarney. Nós homenageávamos o livro do Sarney e eles homenageavam o Sarney. E a gente acabou perdendo aquele carnaval, que para mim foi a maior injustiça do Carnaval do Maranhão e, portanto, para mim, a maior tristeza que eu tive na favela. Eu vou te dar uns nomes aqui, eu queria que você comentasse com uma frase, não precisa se estender muito. Se você não teve relação, não conhecer, não tem problema. Eu só queria que repetisse o nome, porque a minha pergunta não aparece. Messias. Messias, um gênio, né? Fundador da favela, fundador da Mangueira, um gênio, né? Lamentavelmente, a gente não tem o registro fonográfico de tudo que o Messias produziu, que nós sabemos é muita coisa, Screte conhecia muito dessa coisa do Messias. Eusébio. Eusébio, um favelista muito dedicado, que eu não tive muito contato, mas muito dedicado e tem uma história na escola. Zé Soldado. Zé Soldado, eu conheci Zé Soldado já fora da escola, não estava na escola mais, através do filho dele que é médico, através dos sobrinhos, através das pessoas, eu conheci a figura do Zé Soldado. Também com uma grande participação na favela do samba, na época das turmas, e até um pouco na passagem para a superescola de samba. Zé Pequeno. O maior favelista, talvez, da escola, da história da escola. Se a escola tem hoje a sede que tem, o espaço que tem, deva a Zé Pequeno. E aí eu quero fazer esse registro. Zé Pequeno era, para quem não conhece, Zé Pequeno era um cara que trabalhava no sistema de abastecimento de água e tratamento de água de São Luís desde os tempos da ULEM. Ele morava lá dentro da reserva. E se existe o Sacavém hoje, na conformação que a gente conhece, deva muito a ele e aos funcionários da CAEMA. O cara não tinha onde morar, ele dizia, lá, faz uma casinha para ti aqui, faz uma casinha para ti ali, faz uma casinha para ti ali. E ele ajudou, de alguma forma, a implantar o bairro do Sacavém com a bondade que ele tinha, no sentido de oferecer aqueles espaços que tinham. E ele acabou tirando um espaço bem grande para a favela do samba, que acabou a gente construindo aquilo. E aí é importante o papel do Adoval, que era funcionário da CAEMA, foi levado para a favela pelo Zé Pequeno, e Adoval teve a capacidade também de fazer os marcos daquilo que a gente logo depois viria fazer, murar, viria construir. Mas Adoval teve essa capacidade junto com o Zé Pequeno. Mas eu acho que o papel todo, maior, mais relevante, foi do Zé Pequeno. Estranhamente, e é bom que eu registre isso, aí na década, já nos anos 2005, 2006, eu sou procurado pelo Roberto Albuquerque para dizer que aquele terreno era da Dalban. Talvez nem a direção da escola hoje saiba disso. E eu pedi que ele entrasse na justiça, porque nós não iríamos desocupar o espaço. Eu não sei se entrou ou se não entrou, mas eu sei que a Dalban, durante algum tempo, tentou dizer que aquilo era dele, embora nós tenhamos a posse há mais de 50 anos.
manso e pacificamente, há mais de 50 anos. Então é verdadeiro dizer que o Sacavém nasceu de invasões e que a favela invadiu um terreno? Claro, claro, isso é rigorosamente verdade. Isso é rigorosamente verdade. Porque aquela terrena, se não fosse dos Albuquerque, cuja fábrica da Dalban é lá em cima, não é? No Oiteiro da Cruz, se aquela área não era deles, era a área do Estado. E as pessoas foram ocupando aquilo ali. Então o Sacavém nasceu de ocupações mesmo. E o grande responsável por esse processo de ocupação era o Zé Pequeno, que queria os trabalhadores que trabalhavam com ele, mas próximo dele ali. Gente que morava não sei aonde, ele, rapaz, então faz uma casinha para ti aqui, faz uma casinha para ti ali, outra ali. Então Zé Pequeno foi o primeiro cara a incentivar isso ali. Zé Cupertino. Zé Cupertino no carnaval é antes de mim, ele é mais da turma das turmas. Quando ele fazia o concurso na porta da casa dele, ele fazia um concurso, porque naquela época só começa a ter concurso em 1977. Então Zé Cupertino fazia concursos assim nos bairros, como o Zé Cupertino fazia, a Difusora fazia, uma outra pessoa fazia na casa dele, várias pessoas faziam esse tipo de concurso. Daí, neste período, é difícil você dizer quem foi campeão. Quando eu disse ainda agora, a Águia do Samba foi a escola que mais teve título naquela época, ela teve o título na casa de Cupertino um ano, na casa de José Itapari, no outro, na Difusora, no mesmo ano. Então, não há como se falar num concurso unificado. Ele começa em 77, os concursos unificados. E aí a partir daí é que a gente começa, de fato, a considerar que há um campeão no Estado. Na época anterior a isso, é meio incorreto se dizer que havia um campeão no Estado. Havia um campeão daquele concurso, havia um campeão daquela contenda, não um campeão do Estado. A 77, não, a gente começa, primeiro, com um concurso de 10 itens, como é hoje, como já era no Rio de Janeiro, com um concurso de 10 itens, com comissão julgadora independente, com uma série de coisas. Então, eu acho que só haveríamos de falar de concurso de fato de 77 para cá. Seu Boca. Boca é uma pessoa muito querida para mim, muito agradável. E Boca é talvez um dos responsáveis para que eu não tenha deixado a escola antes. Muitas chateações, a gente viveu, o que é natural, né? Você convive com um grupo de 30, 40 pessoas fazendo alguma coisa, um se chateia com o outro. E como na favela do samba ninguém tem carteira assinada, não tem contrato de trabalho, não tem nada, é natural que por qualquer momento as pessoas vão pedir, eu não quero mais. E o seu Boca sempre foi esse fio condutor entre o Renato Dionísio e a escola. Sempre que havia uma chateação minha com a escola ou com ele, no outro dia ele ia bater no meu escritório. Doutor, aquela calma dele, aquele jeito pacato, aquele jeito conciliador dele, ele sempre. De tal maneira que eu senti muito a morte dele, foi um baque muito grande. Eu, quando o fiz presidente da escola, eu queria homenageá-lo. Então, Boca é uma das figuras inesquecíveis na escola. Mãe Francelina. Eu não tive contato com ela. Screte. Um gênio. Screte é, para mim, sem favor nenhum, talvez o maior artista que o Maranhão teve. É um negro semi-analfabeto, mas de uma sensibilidade musical e cultural enorme, de um apego às coisas do culto da africanidade, um negro fabuloso. Screte era um cara, para mim, um irmão querido, uma pessoa que deixou assim um vácuo imenso no meu coração por tudo aquilo que ele produziu e por tudo aquilo que ele me ensinou e que ele viveu junto comigo. Tião também é uma figura humana fantástica. O Tião, ele morava 2 ruas após a minha rua na Coab. Depois que ele largou a mulher, foi que ele saiu da Coab. Mas o Tião era uma figura humana fantástica, um cara super correto, super disciplinado e humilde, sobretudo humilde, né? E foi puxador da escola há muitos anos, né? E a escola deve muito a Tião. Dona Quinha. Uma mulher também fantástica, que tem uma escola na história. A Quinha era uma pessoa, assim,
das coxias, não é? Mas sempre que eu precisava de alguma coisa, era ela que socorria, era ela que estava ali, era ela que até vigiava, ia vender no bar, ia tocar garrafa, ia não sei o quê. A Quinha foi uma figura maravilhosa para a escola e tem uma contribuição imensa para a escola. É bom dizer o nome antes de começar a falar, tá? Juarez Coutinho. Ah, Juarez Coutinho. Eu divido o título do maior favelense de Juarez e Zé Pequeno. Às vezes eu acho que era um e às vezes eu acho que era outro. Eu quero lembrar aqui um fato histórico na cidade de São Luís, que talvez muita gente não saiba disso. Quem primeiro começou a fazer carnaval de rua, na rua, em São Luís do Maranhão, foi a favela do Samba, capitaneada por mim e por outros companheiros da escola, lá na Praça Deodoro, onde a gente criou em 1982, 83, um projeto chamado Samba na Praça. Naquele momento, 2 anos seguidos, a gente fez esse projeto. A escola começou a pegar corpo e pegar vida. Quando eu cheguei na favela do Samba, não tinha uma fitinha que a gente pudesse colocar no braço com o nome de Favela do Samba. Quando eu saí, ela se transformou na maior escola de samba do Maranhão. De cada 10 pessoas que gostam de samba, 8 eram favela, ou 7 eram favela. Bem diferente do momento que a gente construiu. E esse projeto, Samba na Praça, só foi possível graças a Juarez Coutinho. Ele tinha um caminhão velho que o nego chamava de Marinete. E esse caminhão velho passava eu, ele e outras pessoas, 2 dias. Um dia carregando as caixas térmicas e todo, barraca, para montar o samba, e outro dia para recolher tudo isso para a quadra da escola. Juarez, de linda memória, você mora no meu coração. Em algum lugar a gente se reencontrará para dar aquelas velhas gargalhadas que só você sabia dar. Beijo no teu coração, Juarez. Fafá. Fafá, uma figura doce, uma figura... Fafá, é difícil falar de você sem se emocionar. Você conseguia dividir com Boca o título de apagador de incêndio entre eu e a escola. Você e o Boca eram sempre as pessoas que estavam próximo de mim, negociando, ponderando, e a gente fica assim muito emocionado ao fazer menção ao seu nome. Adovaldo. Um grande presidente da escola. Um grande presidente da escola. Lamento que eu, na minha juventude, quando cheguei na escola, não tenha sabido compreender, a percepção era pequena talvez, eu não diria por maldade, mas por falta de percepção do papel que o Adovaldo exerceu. Adovaldo foi um grande presidente da escola, grande presidente. Mestre Júlio. Júlio, mestre Júlio, é um ícone, né? É difícil você não definir, adjetivar mais objetivamente o Júlio, que não seja o ícone, que não seja, assim, esta figura imparcial, essa figura ímpar, essa coisa diferente no Carnaval do Maranhão. Dona Tereza. Dona Tereza, Nhaguissa, este casal eram de uma dedicação impressionante na escola. Depois da morte do meu compadre, ela se afasta um pouco da escola, ainda na minha época, e era natural, a idade vai chegando, as coisas vão mudando, mas uma figura icônica na escola também. Nhaguissa e Tereza, fantásticos. Seu Joca. Seu Joca e Dona Socorro, né? Esses casais, quando eu faço a ligação Seu Joca e Socorro, Nhaguissa e Tereza, porque esses eram os casais, não é, que representavam as famílias do bairro dentro da escola e que tinham uma contribuição imensa, não é, dentro da escola, a família deles todos envolvidos na escola. E me lembro quando eu trago de volta para a escola o João, já formado, não é? Eu tenho o João, num certo momento formado, ele pede à escola, meio envergonhado, para fazer uma festinha da formatura dele. E aí, naquele momento que eu trago o João para a escola, eu já o convido para ser presidente de algum momento da escola. E isso, quando eu fiz, era uma homenagem a Tereza e Nhaguissa. Babá. Babá. Uma contribuição imensa na escola, não é? Uma contribuição imensa. E eu até acho, Babá, que eu fui responsável pela sua saída da escola. Porque eu não permiti que você fosse o presidente da escola
porque eu peitei para você deixar a escola. Eu acho até que também, eu acredito, como já fiz o crédito no Adoval, a falta da capacidade de gerenciamento, de compreensão do papel que você exercia na escola. Isso eu me penitencio. Você é um lutador, é um cara que, embora com uma formação bem menor do que a minha, do que tradicionalmente a direção da escola era, mas você é um guerreiro, você é um guerreiro, uma pessoa, e mostrou isso quando você fez a turma do Sacavém, com todos os carnavais que você fez, sozinho ou não, mas com toda a tua luta, você mostrou que você merece, no panteão do Carnaval do Maranhão, um lugar de destaque. O vovô. Ah, vovô. Vovô é um misto de irmão e filho, né? É difícil, para mim, não ter com relação ao vovô esse sentimento de irmão e filho. Por todas as razões, por tudo que a gente viveu e vive ainda hoje, né? Por todas as brigas, os encontros e os desencontros, os momentos que a gente viveu, esses momentos todos, tanto na favela do Samba e depois no Boi Pirilampo, as idas e vindas, me tornam cada vez mais irmão e pai de vovô. Júlio Matos. Um gênio. Júlio Matos é um gênio. É um gênio. E eu não me canso de dizer, é o maior carnavalesco da história do Maranhão. O maior carnavalesco da história do Maranhão chama-se Júlio Matos. Ninguém ganhou tanto carnaval quanto ele. Não me venham com história de que fulano tal porque era professor, fulano tal porque era doutor. Não, senhor. Ninguém chegou aos pés de Júlio Matos. Júlio é o gênio que transforma o pouco em quase tudo. E eu gosto do gênio porque o carnaval que eu fazia com o Júlio, com 20 mil, os outros carnavalescos faziam com 100 mil reais. E aí é que está a genialidade do Júlio. É fazer do simples a coisa alegoricamente bonita. Pedro Padilha. Também um gênio, né? Uma contribuição imensa para a favela. O Pedro Padilha é um gênio, sobretudo quando ele mexe com plumas e penas. Ele, nesse sentido, para mim, é imbatível. Né? Essa coisa de pluma, pena, ele trabalha como ninguém. Talvez encontre algum paralelo no Rio de Janeiro. Talvez. Geisa Moraes. A Geisa é uma irmã. Geisa Moraes, eu levei Geisa para a escola. Eu era presidente da Associação de Moradores da Coab e transformei a Geisa em minha diretora. E a nossa relação, sempre muito difícil, porque eu sou difícil e a Geisa é difícil. Mas nunca deixou de ter carinho entre a gente. Não é? Me lembro até que num certo momento a minha mulher ficava com ciúme da Geisa, lá atrás. A Geisa há de confirmar isso. Mas nunca, sempre foi uma irmã querida, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, uma mulher corajosa, destemida, uma mulher que a gente tem que colocar no altar da favela do Samba. João Moraes. Embora não seja parente de Geisa, embora seja Moraes. O João Moraes, embora não seja parente da Geisa, é outro Moraes, mas é um talento também da escola, alguém que eu vi nascer. Alguém que eu trouxe de volta para a escola, alguém que, de alguma forma, tem dado a sua contribuição e tem levado mais à frente todo o fardo que eu joguei lá atrás. Todo o fardo que eu abandonei, o João e outros companheiros têm levado isto à frente e por isso eu louvo você e espero que você tenha muita vida e muita vontade de continuar essa tua saga. Renato. Fique à vontade para fazer suas considerações e pode falar tudo o que quiser. Eu não fiz todas as perguntas. Creio que faltou muito assunto e fique à vontade. Esse é o momento de você falar desse momento. Suas considerações. Veja bem, eu hoje tenho 65 anos. Eu dediquei mais da metade da minha vida praticamente para essa escola. Profundamente, no fundo da minha alma, eu não tenho como dizer que não amo a favela do Samba. Eu não tenho como dizer que tudo que eu fiz pela escola, eu estava enganado. Ou tudo que eu fiz pela escola, eu fui induzido a fazer. Não, meu coração me mandou fazer. Então eu celebro agora, mesmo fora da escola, afastado da escola, por vontade pessoal, eu celebro a metade da minha vida quando falo da escola.
eu celebro as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos, mas, sobretudo, as nossas vitórias. Ninguém ganhou mais carnaval do que eu. Ninguém ganhou mais carnaval do que eu. E apacento os corações mais atrevidos. Quando eu digo ganhei o carnaval, porque, veja bem, ninguém disse que quem conquistou o Brasil foram os 500 homens que estavam na Arnaldo de Cabral. Quem conquistou o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quando eu digo que ganhei o carnaval, eu estou dizendo que, alegoricamente, eu era condutor, eu era o comandante de uma equipe gigantesca de gente talentosa, aguerrida, querida, que me fez chegar ao resultado. Então entendam de uma vez por todas, quando eu digo que eu ganhei o carnaval, ninguém disse que quem descobriu a América foram os 2.500 homens que estavam na nau de Cristóvão Colombo, portugueses e espanhóis. Quando se diz que Cristóvão Colombo descobriu, porque ele representava todo aquele movimento. Então, quando eu digo que eu ganhei os carnavais, eu estou dizendo que eu era condutor de um processo que tinha tanta gente contribuindo, tanta gente que estava ajudando para que a gente fizesse isso. Por fim, eu gostaria de pedir desculpas a todos aqueles que ao longo da história acreditavam que eu pudesse ir mais longe e eu, de alguma forma, os frustrei. Com a máxima vênia, pedir a permissão para dizer que o meu coração continua aberto e até possível que em algum momento eu volte a chorar pela escola como fazia no passado. Mas, por enquanto, eu me quedo no meu canto, esperando que a favela continue sendo a vencedora que ela é e continue fazendo a alegria do povo de São Luís. Renato, eu esqueci de fazer uma pergunta, eu acho que é importante o seu depoimento. Em 2001, ou foi 2002, não posso precisar a data, o casal principal de mestre sala e porta-bandeira da escola não passou. Como é que você viu aquele momento? Eu não posso precisar a data, mas a gente perdeu o carnaval. Porque no quesito mestre sala e porta-bandeira, nós não tivemos nota. Ainda assim, nós perdemos o carnaval por 6 pontos. O que deixa claro para a gente que se a gente tivesse tido o casal de mestre sala e porta-bandeira na avenida, a escola tinha ganho o carnaval. Naquela época, era um mestre-sala da porta-bandeira, era o mestre-sala da favela, o Jarbas, filho do Tião, e a porta-bandeira era Maria José. Ambos figuras da mais íntima ligação minha. E que eu nunca, quando eu ficava louco quando chegava o desfile, correndo para cima e para baixo, empurrando o carro, e eu não vi, confesso, não vi eles não passarem. Quando chega no final da passarela, o Euclides me abraça e perdemos o carnaval. Euclides já chorando. O que foi que aconteceu? O casal de mestre sala e porta-bandeira não passou na avenida. E eu, então, caí, não é? Naquele momento, assim, senti a porrada. E procurei entender. Não entendo até hoje, talvez ninguém tenha dado uma explicação para aquele fato. Nem o Jarbas, nem a Maria José continuaram amigos meus. Eu nunca tive coragem de perguntar a eles e eles nunca tiveram a delicadeza de dizer a razão do gesto de não ter passado naquele dia. Mas aquele dia foi muito ruim para a escola, muito triste, porque nós acabamos perdendo o carnaval por falta da ausência desse casal. O Euclides me confidenciou depois que tentou colocar o segundo casal, mas a comissão, quando olhou lá o roteiro que ele mesmo tinha organizado, o Euclides era muito cioso nisso, ele organizava sempre o roteiro, tinha um cuidado de mandar, de verificar, e ele mesmo tinha mandado esse roteiro e a comissão não aceitou os argumentos para julgar o segundo casal. E a gente acabou perdendo o carnaval. Eu acho que é isso. Qualquer coisa a gente vai lá na tua casa. Podemos ir lá, né? Claro. Eu acho que foi um depoimento fantástico. Ou eu venho aqui, não tem problema. Eu acho que, Renato, tu é o 30º depoimento que a gente colhe nesse período. E olha, vai dar livros. Pode ter certeza. Eu vou transcrever isso, vai dar livros. Eu ainda peguei um depoimento. Quer dizer que sobre a era Renato Dionísio, Renato, a favela foi heptacampeã do Carnaval Maranhense, né? Mas nós ganhamos 15 títulos. Sim. Consecutivos foram hepta, né? Desses 15, muitos
Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.